Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Bom dia, crianças. Bom dia a todos os irmãos. Vocês já saíram com alguém que tinha uma lista como esta? Já saíram? Todas as vezes que eu preciso comprar alguma coisa, ou se eu preciso fazer alguma coisa na rua, para mim não esquecer, eu anoto. Anoto tudo o que eu tenho que fazer. E vocês sabiam que Deus lá no céu tem várias listas de coisas escritas? Sabiam? É. Lá em Daniel 7:9, na nossa Bíblia, conta que existem vários livros lá no céu. E existem também 3 livros muito especiais. Vamos ver que livros são esses? Podem entrar os livros. Um dos livros é o livro de memórias. Sabe o que é anotado nesse livro? Nesse livro é anotado tudo o que nós fazemos de bom. Quando nós obedecemos a mamãe, quando nós conversamos com Deus, quando nós estudamos a nossa lição, quando nós ajudamos um coleguinha, o anjo vem, vê e anota lá no livro das memórias. Eram 3 livros, né? O próximo livro é o livro da vida. Nesse livro da vida estão escritos todos os nomes das pessoas que são fiéis a Deus. Todas as pessoas que amam a Deus estão escritos aqui. E o outro livro se chama o Livro dos Pecados. Nesse livro é anotado tudo que nós fazemos de mal. Tudo que nós fazemos de errado. Quando nós desobedecemos a mamãe, quando nós não conversamos com Deus, quando nós mentimos, né? Quando nós acusamos um coleguinha, né? Quando a gente bate no coleguinha, quando a gente não toma banho na hora certa e desobedece a mamãe, o anjo vem e vê e anota tudo nesse livro. Mas vocês acham que as coisas erradas ficam anotadas nesse livro para sempre? Não. Quando nós nos arrependemos de todo o coração e a gente pede perdão para Deus, Ele nos mostra que Ele morreu, Jesus morreu lá na cruz por nós e apaga todos esses pecados. Jesus nos lembra que Ele morreu lá na cruz por cada um de nós. E Ele apaga os nossos pecados. Pode apagar. Pode apagar tudo. Uhum. Né? Ele apaga tudo que nós fazemos de errado quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração e pedimos perdão a Ele. Né? Eu quero pedir perdão para Deus e pedir para que Ele apague todos os meus pecados do livro dos pecados. Vocês também querem? É? Então, crianças, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, né? E Ele fica muito feliz com as coisas boas que nós fazemos. Mas as coisas erradas, é muito sério você desobedecer a Deus, né? Então, agora nós vamos pedir perdão para Pai do Céu, para que o nosso
nome seja escrito no livro da vida, não é? Agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus agora, né? Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos livros do céu. Queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados, para que sejam apagados, Senhor, do livro dos pecados e possa ser escrito no livro da vida. Que o Senhor nos ajude a sermos sempre bondosos e fazer somente aquilo que te agrada. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora vocês vão lá com o papai e com a mamãe. Gire, Senhor, em um santuário, puro e santo, verdadeiro, minha vida será para sempre santuário a ti. Santifica-me, eu que peço, para em pecado, sagra-me de santo, para ti. Quero ser um santuário de ti. Ser um santuário a Deus. Faz em mim puro e santo e bom. Faz em mim, Senhor, um santuário de amor em mim, santuário santo, verdadeiro, minha vida será pra sempre santuário a ti, santuário a ti. Vamos cantar o hino número 1. No nosso cenário, ó Deus de amor. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, poderoso vencedor. És Criador e Rei, Senhor.
Quando chegamos à igreja aos sábados, é tão bom quando nós somos abordados na entrada da igreja com um belo sorriso, coração de amor, você cumprimenta seu irmão, amigo, mas hoje eu não tive tanta felicidade assim, ao perceber que eu tinha uma irmã na minha frente, chorando, com o coração partido, a irmã Ruth, do irmão Wagner. A irmã Ruth teve a infelicidade essa semana de ter uma notícia que uma irmã amiga dela, uma amiga bem próxima, quase como irmã, como ela me comentou, ela teve um infarto, irmã Ruth, fulminante, aos 40 anos de idade. Estava em casa trabalhando, caiu morta, deixando 2 adolescentes, o Robson e a Laiane. Fazem ideia, né, queridos? Como não está a cabeça e a mente dessas crianças agora? Perder a mãe tão nova, né? Então, neste momento, nós vamos nos ajoelhar, vamos colocar a vida desses 2 adolescentes na mão de Deus, como muitos pedidos que temos também. Nos colocamos de joelho. Querido Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, seus filhos, cada um com seus problemas. Sabemos também, Senhor, que o Senhor não prometeu que não teríamos problemas aqui, mas que o Senhor estaria sempre ao nosso lado. Senhor Deus, temos muitos pedidos aqui agora, também muitos agradecimentos. Em especial, Senhor, eu quero colocar a mão desses 2, nas tuas mãos, a vida desses 2 adolescentes, o Robson e a Laiane. Que as suas bênçãos, Senhor, o seu conforto, que é o fundamental neste momento, possa preencher o coração desses 2 jovens. Senhor Deus, o restante da família, tu sabes o que passam neste momento. Pai querido, toma essa sua igreja, toma os pedidos que está aqui sendo colocado na sua presença neste momento. Acompanhe cada um, Senhor, mas que sempre seja feita a sua vontade. Pai de amor, vamos receber uma bênção especial dos céus agora, através do seu Santo Espírito, do nosso irmão e futuro pastor Marcelo. Que o Senhor possa usá-lo ele agora. Usa a sabedoria dele. Traga uma mensagem bem especial, para que nós possamos continuar no deleite do seu sábado, com o coração preenchido do seu santo amor. Muito obrigado a Deus por todas as bênçãos. Muito obrigado em especial pela liberdade cristã, de estarmos aqui no seu santo templo no dia de sábado. Seja com cada um, ó Deus, e sempre seja feita a tua vontade. Pedimos não em nós e nem o mérito nosso, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca o sabor, mas também é correção, é sublime instrução a nós. Vem do céu a palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Que alegria poder estarmos mais uma vez na casa de Deus, na casa do nosso Pai, aquele que
nos criou com suas próprias mãos. Deus seja louvado pela vida de cada pessoa que hoje chega aqui na sua casa de oração. Eu não sei se é costume nessa igreja, mas se os componentes da plataforma se sentirem à vontade, quiser ficar nos bancos à frente, porque é um pouco esquisito dar as costas para as pessoas, então vocês podem ficar à vontade. Bom, meu nome é Marcelo, já foi dito, eu sou amigão do Daniel, é um amigo muito querido, a gente mora praticamente junto lá no IAN. A gente agora, nesse último semestre, era vizinho assim de frente, o apartamento um de frente para o outro. Então eu tenho grande consideração por ele, conheci a família dele, a sua mãe que está aqui hoje, o seu pai, o irmão Jair, que hoje encontra, eu acho que é algum concílio, né, da associação, alguma coisa assim, em Maringá. Interessante que é a segunda vez que eu venho pregar nessa igreja e é a segunda vez que o Daniel e o irmão Jair não estão aqui. Então, eu quero que da próxima vez os irmãos incentivem eles a ficar, né? Irmãos, que alegria poder estar na casa do Senhor. É uma bênção. Cada momento que nós dedicamos para estar na presença do Senhor significa que nós estamos mais perto do céu. E hoje você tem a certeza de que os momentos que aqui estamos passando nos está garantindo a estadia no lar celeste. Eu gostaria de elevar mais uma oração ao nosso Deus antes de abrirmos a sua palavra. Assim como estamos mesmo, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque hoje é o sábado, teu santo dia. Hoje é um dia lindo, ensolarado, nós estamos aqui na sua presença para te louvar, para te adorar. Nós já estivemos aqui te louvando, estudando a sua palavra através da lição, mas agora de maneira especial, Senhor, nós queremos te invocar, que ao abrirmos a Bíblia, ela fale a nós de tal maneira que ao sairmos daqui, que o nosso sábado possa ser repleto com as bênçãos que recebemos. Por favor, Pai, continue conosco, nos dando alegria no coração e satisfação em ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que ainda está um pouco frio, mas o calor está aí fora. E nós podemos encalorar mais ainda se nós cumprimentarmos a pessoa que está ao nosso lado. Então, cumprimente a pessoa que está ao seu lado, desejando um feliz sábado, dizendo que bom que você veio. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor e juntos aqui poder nos alegrar, porque será assim no céu. Nós estaremos sempre juntos, sendo vizinhos uns dos outros, compartilhando, nos alegrando, louvando a Deus. Então, é muito bom nós nos agradarmos de estar perto um dos outros. Que Deus seja louvado. É muito satisfatório, é muito elegante, é muito alegre poder estar na casa do Senhor, junto das pessoas que amamos. A mensagem para nós nesta manhã, ela tem um significado muito importante para a vida do cristão. Porque nós somos chamados discípulos de Jesus. E se nós somos chamados discípulos de Jesus, nós devemos imitar o nosso mestre. Eu vou contar aqui, hoje pela manhã, para vocês, algo muito interessante que tem feito a diferença na minha vida nos últimos dias. Especialmente porque nós podemos entender de forma mais clara, de forma mais plena, de fato, o que é ser um discípulo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, especificamente no capítulo 15, a partir dos versos 22. Eu vou ler aqui na íntegra e depois nós vamos nos deter em alguns pontos importantes dessa mensagem. A partir do verso 22 até o verso 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temeis. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Os discípulos estão num barco no meio da noite tentando cruzar o lago. O vento está soprando, a água está agitada e Jesus vem andando sobre as águas. Eles pensam, como foi dito, é um fantasma. E dizem: é você, Jesus? E ele diz que sim. E um deles, Pedro, sai do barco, começa a andar na água em direção a Jesus. Uma pergunta: o que Pedro estava pensando? Por que ele achava que podia andar sobre a água? Vamos sair agora um pouquinho deste contexto e vamos meditar agora no pano de fundo da história. Eu percebo que a história apenas faz sentido se nós entendermos o seu contexto, ou seja, o pano de fundo. Jesus é um rabino judeu, com discípulos judeus, vivendo no mundo judeu no 1º século. Jesus cresceu numa região chamada Galileia. E os judeus da Galileia acreditavam que Deus havia falado com Moisés, um dos grandes líderes históricos, e lhe dera os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles chamam esses livros de Torá. Torá significa ensino, instrução ou simplesmente caminho. Então o Torá era o centro, a base das suas vidas. E olha que interessante, era o enfoque do seu sistema educacional. A maioria das crianças judias, com cerca de aproximadamente 6 anos, entravam na escola para aprender o Torá. Eles se reuniam na sinagoga local, eram ensinados por um rabino, professor local do Torá. Lendo o livro Desejado de Todas as Nações, ali nas páginas entre 75 a 83, os escritos de Ellen White dizem que, nessa época, havia um anexo ao templo, principalmente no templo de Jerusalém, onde ali havia a escola de profetas. E ali tinha os rabinos, tinha os professores, e as crianças, a partir dos 6 anos, aprendiam o Torá. Interessante que, nesse período, a criança dos 6 aos 10 anos, ele passa por um nível. Consequentemente, até chegar ao 3º nível. O primeiro nível de ensino é chamado Beit Sefer, ou seja, uma escola de ensino, que durava até a criança completar os 10 anos de idade. No Beit Sefer, as crianças memorizavam o Torá. E aos 10 anos, cada palavra do Torá era gravada em seu coração. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos os livros decorados, dos 6 aos 10 anos de idade. Ao término do Beit Sefer, por volta dos 10 anos de idade, a maioria das crianças já saíra da escola, mas os melhores dos melhores continuavam estudando. Ou seja, agora eles passariam para o próximo nível. A educação deles então prosseguia para o próximo nível, que era chamada de Beit Talmud. No Beit Talmud, os melhores que continuavam eram os melhores dos melhores, os que demonstravam uma aptidão natural.
decoravam o restante das escrituras hebraicas, ou seja, de Gênesis a Malaquias. O fim do Beit Talmud era aos 14 ou 15 anos, onde a maioria dos jovens estava aprendendo o ofício da família, o negócio da família, os afazeres da casa, como aprendizes dos seus pais. Passado então essa fase, até os 14, 15 anos, os melhores dos melhores dos melhores prosseguiam para o próximo nível da educação, chamado Beit Midrash. Eles iam até um rabino e pediam-lhe a esse rabino para se tornar um dos seus discípulos. Então, o que acontecia? Dos 6 aos 10, as crianças iam para a primeira fase, o Beit Sefer. Mas alguns não eram aptos ali. E aos 10 anos, voltavam para casa. Porém, os melhores dos melhores continuavam até os 15, do Beit Talmud. E passado os 15, aqueles que perseveravam mais, ou seja, os melhores dos melhores dos melhores, seguiam adiante para o Beit Midrash. Então eles chegavam para um discípulo, ou melhor, para um rabino, e perguntava a ele se ele poderia se tornar um de seus discípulos. Interessante é que esses rabinos, esses mestres, eles analisavam a vida desse jovem. Porque, consequentemente, no futuro, esse jovem ele se tornaria um rabino. Ele se tornaria um mestre. Aproximadamente ali depois, com seus 30 anos de idade. E nós vamos entender o porquê disso depois. Então, esse jovem chegava para um rabino e perguntava se ele poderia ser um de seus discípulos. Mas nós precisamos entender primeiro o que é um discípulo. Quando dizemos discípulo, queremos dizer estudante. Mas o discípulo é algo além disso. Um discípulo não só quer saber o que o rabino sabe, mas quer ser como o rabino é e aprender o que o rabino faz. A palavra discípulo é traduzida do termo matetes. A ideia teve origem na Grécia, quando o aluno se unia ao professor a fim de adquirir conhecimento teórico e prático. Interessante que é usada no Novo Testamento para indicar ligação total a alguém em discipulado. Ser discípulo, segundo o Novo Testamento, é viver em relacionamento com aquele, eu digo aquele com A maiúsculo, que está discipulando. Nesse relacionamento, o discípulo deve aprender continuamente sobre a outra pessoa, enquanto ao mesmo tempo vive em sujeição a ela. Interessante, olha só. O discípulo nunca é totalmente discipulado, mas está sempre neste processo. Então, esses jovens, eles chegavam para o rabino e lhe dizia: eu quero ser seu discípulo. Mas o rabino, então, analisava a sua vida, via se ele tinha as verdadeiras adequações ali para poder se tornar um de seus discípulos. Então, ele o testava, ele fazia perguntas sobre o Torá, fazia perguntas sobre os serviços dos sacerdotes. E para alguns, o rabino dizia: olha, eu vejo que você é um jovem interessado, mas você não está apto para se tornar um discípulo meu. E muitos jovens retornavam para casa. Muitos jovens voltavam para a sua família. E ali eles passavam a desenvolver alguma atividade, quem sabe um pescador, quem sabe um vendedor, ou trabalhar com a agricultura. Mas aqueles que eram bons, o discípulo, o rabino olhava para ele e falava: não, este jovem pode ser como eu. Ele pode fazer as coisas que eu faço. Então dizia para ele: vem e segue-me. Mas interessante também é que os rabinos, eles diferiam na interpretação do Torá. Esse conjunto de interpretação era chamada de gema do rabino. Ou seja, um rabino pensava de uma forma, interpretava de uma forma, outro de outra forma. Mas esses discípulos, futuros discípulos, ele ia naquele que lhe chamava mais atenção. Então, esse rabino
como eu mencionei, testaria esse jovem e ele passaria a ser, então, um de seus discípulos. Então o rabino chega a uma cidade, um rabino poderoso com seu pequeno grupo de discípulos. Eles estão fazendo tudo para acompanhá-lo, pois devotaram sua vida a fazer como o rabino faz. Esses jovens, eles largavam a família, largavam a sua comunidade, largavam tudo para seguir este rabino. Se você é um discípulo seguindo o seu rabino, após viajar por estradas quentes, empoeiradas, sujas e poeiras onde o seu rabino pisou, acaba guardando na frente da sua roupa essa poeira. Por isso, então, que é mencionado que surgiu um ditado entre os homens sábios e instruídos. Você diria a um discípulo que você fique coberto pela poeira do seu rabino. Essa é uma cena que todos já tinham visto. Eles sabiam exatamente o significado de ser coberto pela poeira do rabino. Ou seja, eles acompanhavam o seu rabino passo a passo. Eles estavam atentos aonde aquele rabino pisava para eles pisarem, ou seja, para ser exatamente igual ao seu rabino. De fato, eles queriam se tornar um futuro rabino, um futuro mestre em Israel. O mais interessante da história é que tudo tem grandes significados e implicações na vida de Jesus. E para a nossa compreensão, nós devemos entender uma coisa. A maioria dos rabinos, eles começavam a ensinar a partir dos 30 anos, como eu mencionei há pouco. A Bíblia nos mostra que aos 30 anos, Jesus estava caminhando ao longo do mar da Galileia. Olha que interessante. Então agora Jesus, ele se apresenta como um rabino. E quando ele encontrou Pedro e André, que eram pescadores, Jesus disse a eles: venham, segue-me. Eles são pescadores e Jesus os convida para se tornar seus discípulos. Então é porque eles não estão seguindo nenhum outro rabino e não estão aptos para ser discípulos. É porque eles não são os melhores. É porque eles em algum momento da sua vida foram reprovados e voltaram para casa. E hoje eles estavam ali pescando, eles estavam vivendo uma vida comum, uma vida do cotidiano daquela época. Eles não tinham passado no teste. O texto continua dizendo que eles imediatamente largam as suas redes e o seguem. Se você colocar isso no seu verdadeiro contexto original, tudo faz mais sentido. Os rabinos eram os mais honrados, respeitados e reverenciados de todos em qualquer lugar. Apenas os melhores dos melhores chegavam a ser rabino. Esse rabino chega na praia e diz para você: venha, me segue. O que ele quer dizer? O que ele está dizendo é: você pode fazer o que eu faço. Ele está dizendo: você pode ser como eu. Claro que você largaria a sua rede e o seguiria. O texto continua dizendo que mais adiante ele encontra Tiago e João, quem estava pescando com seu pai Zebedeu. Se eles pescavam com seu pai, o que eles eram? Olha que interessante, mais um exemplo. Eram aprendizes do ofício da família. Se ele os quer como discípulos, é porque eles não eram discípulos de outro rabino. Ou seja, Tiago e João não eram bons o bastante. Também não tinham passado no teste. Não eram os melhores dos melhores. E qual era a idade deles aproximadamente? Eu imagino que 15, 16 ou 20 anos. Eles eram homens jovens. E Jesus os escolheu porque seu movimento é para todos, é para os ricos, para os pobres, para as mulheres, educados e não educados. Aliás, olha que interessante o que fala em Atos 4:3. Nós não vamos ler, mas eu vou mencionar o contexto aqui. Uma das coisas ditas sobre eles é: esses homens eram pescadores sem educação, ou seja, eram pessoas iletradas. Então, quando nós
abrimos a palavra de Deus e quando nós conseguimos entender todo o contexto, todo o pano de fundo das histórias da palavra de Deus, nós vamos entender todos os porquês. Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é rica em nos trazer uma fonte de informação para o preparo da compreensão da palavra de Deus. Então aqui nós percebemos que essas pessoas, esses 4 jovens que se tornaram futuramente discípulos de Jesus, eram pessoas simples que foram reprovadas em algum momento na sua educação. Voltando agora para a história que nós começamos, lendo sobre Jesus caminhando sobre as águas, você tem um barco ali de pessoas comuns. A água está agitada, o vento está soprando. Eles estão apavorados, pois ao verem Jesus caminhando na água, pensam que é um fantasma. Então Pedro diz: se é você, deixa-me ir até aí. Por que essa é a reação de Pedro? O que ele diz? Se você for, que ele diz, se for até você, deixa-me chegar aí perto. Porque ele é um discípulo e orientou toda a sua vida, ou seja, devotou todo o momento para fazer tudo o que o seu mestre faz. Aprendendo a ser como esse rabino. Ele vê o seu rabino caminhar sobre a água. E o que ele pensa? Eu quero caminhar sobre a água. Eu quero ser como o meu mestre. Eu quero ser como o meu rabino. Então Pedro sai do barco, caminha sobre a água. Mas de repente o que acontece? Ele começa a afundar. E grita: Jesus, salva-me. O texto diz que Jesus imediatamente o pega pela mão e o diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu acredito que Pedro, ele sempre duvidara de Jesus. Mas Jesus, ele não está afundando. E por que Pedro, quem sabe em algum momento da sua vida, duvidara de Jesus? Então, por que Pedro duvida realmente? Interessante aqui, irmãos, é que Pedro duvida de si mesmo. Ele perde a fé em si mesmo, de que pode ser como seu rabino. Ele deixa de acreditar que naqueles 3 anos aproximadamente, 3 anos e meio quase, passando por vários lugares, seguindo os passos do mestre, de repente, ele perde a confiança de que pode ser igual ao seu rabino. Jesus não o teria chamado se não acreditasse nele. Jesus até recorda isso aos seus discípulos. Ali em João 15, verso 16, Jesus disse para seus discípulos: vocês não me escolheram, eu os escolhi. O que Jesus está dizendo para nós nesta manhã? O rabino não escolheria a não ser que pensasse que você pode fazer o que ele faz, que pode ser como ele. Em toda a nossa vida nós ouvimos pessoas falando de acreditar, de crer em Deus. E Deus também crê em nós. Deus acredita em você, meu querido. Deus acredita em você, minha querida. Enfim, afinal, a fé em Jesus é importante, mas a fé em Jesus em nós, ela é mais importante. Ele acredita em nós. Ele tinha fé em nós, pois deixou tudo nas mãos desses discípulos. E já se passaram aproximadamente mais de 2000 anos. E o fruto da vida daqueles discípulos continua gerando discípulos até hoje. Qual é a última coisa que Jesus diz a eles? Vão e façam discípulos. Eu gostaria agora de mencionar aqui 5 passagens da palavra de Deus que dão o significado de como deve ser um discípulo segundo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus agora em Mateus capítulo 10, verso 24 e 25. Mateus capítulo 10, versos 24
e 25. Diz assim a palavra do Senhor: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Essa passagem indica que os discípulos entram num relacionamento de aprendizagem com seu mestre e também sugere que quem se tornar um discípulo de Jesus pode esperar ser tratado como ele, ou seja, incompreendido e perseguido. Então a passagem aqui está nos dizendo que nós devemos ser como Jesus. Mas nós, ao sermos como Jesus, nós estamos correndo riscos de sermos incompreendidos e perseguidos. A segunda passagem que nós vamos mencionar agora está em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, os versos 26, 27 e 33. Aqui nós vamos ver que há um custo em se seguir Jesus. Lucas 14, 26, 27 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmão e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O contexto aqui, aborrecer pai, mãe, família, está num pronunciamento que não justifica nenhuma maldade ou má vontade para com sua própria família. Antes significa que a devoção à família deve ocupar uma posição secundária em relação à devoção a Cristo. Então aqui nós percebemos que há um custo em se seguir a Jesus. Jesus não quer seguidores indiferentes. Deseja indivíduos totalmente comprometidos. Os que decidirem se tornar seus discípulos devem estar dispostos a abandonar tudo, inclusive lar, família, parente, riqueza, posições, para o seguirem. Discipulado envolve compromisso total a Cristo, mais do que simplesmente um conjunto de doutrinas. Ninguém se compromete com quem não conhece. Vamos passar agora para a terceira passagem que dá o significado do que é um discípulo segundo o Novo Testamento. Agora nós vamos para o livro de João, capítulo 8. Próximo livro, um pouquinho mais adiante. João, capítulo 8, os versos 31 e 32. João, capítulo 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta terceira passagem que nós estamos estudando neste momento, está dizendo aqui que discípulo é alguém que se firma na verdade de Jesus e em seus ensinamentos e vive de acordo com eles. É alguém que é obediente ao que Jesus diz, ou seja, guarda os seus mandamentos. E faz isso motivado por amor a Jesus, não por obrigação ou dever. Nós estamos aprendendo passo a passo o que é ser um discípulo de Jesus. Passamos agora para a quarta passagem, aí mesmo no livro de João, um pouquinho adiante no capítulo 13, o verso 34. João, capítulo 13, o verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor deve ser o teste infalível e absoluto do discipulado.
Podemos identificar um discípulo quando ele ama como Jesus o fez, ou seja, de maneira incondicionalmente. O amor ágape, o amor de Jesus, deve ser encontrado pelo menos como embrião na vida dos seus discípulos. Mais uma vez aqui Jesus nos dá testes de discipulado. E a última passagem que nós vemos está em João, um pouquinho mais adiante agora, capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqui Jesus está nos dando uma lição muito importante. Ela tem sua base também ali em Mateus 28, dos versos 16 a 20, onde está mencionado a grande comissão, onde Jesus manda seus discípulos ir e fazer novos discípulos, ou seja, continuar a multiplicar as pessoas que seguirão Jesus e herdarão o reino dos céus. Ligação com Jesus significa frutificar. É o resultado inevitável de tal união. Por isso mesmo, se o fruto não aparecer, podemos saber que o discipulado ainda não ocorreu. Aqui está outro teste de Jesus. Alguém pode sugerir que esses frutos que Jesus está mencionando sejam os frutos do Espírito, citado pelo apóstolo Paulo na carta dos Gálatas. Mas interessante que Jesus está falando antes que Paulo. Os ramos serão cortados se não produzirem frutos. Aqui nós estamos lendo também no contexto da parábola. O cristão que não está reproduzindo, gerando outro discípulo, ainda não é um discípulo. É impossível ser um seguidor de Jesus e não compartilhá-lo, gerando outros discípulos. Veja, irmãos, que de forma gradativa nós vamos entendendo o que é um discípulo segundo o Novo Testamento. Um exemplo das passagens que tratam de discipulado revelou o seguinte sobre a compreensão de Jesus a respeito do que significa ser um discípulo. Eu vou resumir aqui essas 5 passagens. A primeira, nós vimos que discípulo é alguém que está disposto a suportar perseguição e ridículo pelo nome de Cristo. Tal discípulo mantém tal atitude de aprendiz, facilitando o ensino. A segunda passagem, nós vimos que discípulo é alguém que vive em completa submissão ao senhorio de Cristo, estando disposto a deixar tudo, ou seja, bens, família, amigos, tudo pela causa de Cristo. Em terceiro, discípulo é alguém que entende e guarda os ensinamentos de Jesus. Quarto, discípulo é alguém que deu evidências de que o amor ágape foi encontrado em sua vida por causa da ligação com Cristo. E por último, discípulo é alguém que está produzindo frutos ao criar outros discípulos para Jesus. Quando nós mencionamos aqui de que Jesus, ele tem fé em nós, ele acredita em nós, nós vimos aqui que a última coisa que ele está dizendo para seus discípulos, ele está dizendo, agora vão e façam outros discípulos. Ele deixa tudo na mão desses homens comuns, dessas pessoas pecadoras como eu e você. Afinal, Jesus acredita que você pode segui-lo, que você pode ser como ele. Ele acredita nisso. Ele acredita em você. Nós aprendemos aqui de que Pedro passou a seguir os passos de Jesus. Teve a oportunidade de caminhar sobre as águas, mas em dado momento deixou de acreditar em si mesmo. Mas Jesus está nos dizendo nesta manhã, meu querido, minha querida, eu acredito em você. Eu tenho fé que você pode ser como eu. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós devemos seguir os seus passos, ler a sua palavra, aprender aos seus pés, como Maria um dia assentou-se aos seus pés e aprendeu. E a partir de então, o amor ágape, ainda que seja como um embrião, ele nascerá em nosso coração
E nós, a partir de então, seremos discípulos verdadeiros de Jesus. Não precisamos passar como essas crianças passavam, anos, até os 30 anos de idade, para chegar a ser um rabino. Jesus está passando pelos mares, ele está passando pelas multidões. E hoje ele está dizendo especificamente para você: segue-me. Está você disposto a seguir a Jesus? Está você disposto a largar tudo no contexto bíblico para seguir a Jesus e nunca mais voltar atrás? Muitos daqueles jovens que tinham a intenção de se tornar um rabino, de se tornar um discípulo de um rabi famoso, desistiram, não foram perseverantes. Mas Jesus está passando pelo meio das pessoas, e hoje Jesus está passando por aqui, e ele está dizendo: segue-me. Que hoje você creia em Deus, mas que possa ver que Deus acredita em você. Que você tenha fé em Jesus, mas que você possa ver que Jesus tem fé em você. Tem fé que você pode ser como Ele. Quantos estão dispostos hoje a ser como Jesus? Se você está disposto a ser como Jesus, nós vamos fazer de maneira alegre e feliz. Neste momento nós vamos cantar. Eu havia pedido para tocar o hino final, Maior que Tudo. Mas eu quero cantar o hino que nós cantamos no começo, Perto de Ti. Que nós possamos estar juntamente pertinhos do Senhor Jesus, para que assim possamos estar coberto pela poeira, coberto pelo Espírito do Senhor, e assim estarmos preparados para as mansões celestiais. Se você tem esse desejo no seu coração, coloque-se de pé e a partir de agora, faça parte do discipulado do Senhor Jesus. Amém. Sempre quer estar, meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver eu entrego só a ti. E vem me tocar com tua presença e teu poder. Derrama sobre mim teu Espírito e tua glória. Ensina-me o caminho para te encontrar. O meu querer hoje põe em teu altar. Sempre quero estar, meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver eu entrego só a ti. Ensina-me a cada dia a amar o meu irmão, olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Longe do teu amor não posso mais viver. Vive em mim, santifica-me, Senhor. Perto de ti, para sempre quer estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver eu entrego só a ti.
para sempre quer estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a ti. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado porque de tal maneira o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, meu Pai, porque nesta manhã do teu santo sábado, mais uma vez o Senhor vem nos dando testes de discipulado. Mais uma vez o Senhor se compadece de nós e vem e nos diz: eu acredito em Ti, eu acredito em vocês. Obrigado, Pai, pela fé que o Senhor tem em nós. Obrigado, Senhor, porque nos salva quando nós estamos afundando nas consequências deste mundo. Obrigado, Pai, porque o Senhor, através da Sua palavra, nos falou ao coração. Te pedimos, ó Pai, que ao sairmos daqui, possamos seguir adiante, mas seguir os passos de Jesus. Nos prepara, acima de tudo, Pai, para o encontro contigo nas mansões celestiais quando Jesus voltar. Todas essas bênçãos nós te pedimos, desde agora até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.